Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos mais uma vez. Estou aqui para que possa compartilhar mais uma vez os assuntos de Deus que tem propósito, os assuntos de Deus que tem propósito contigo, os assuntos que diz respeito a você. O Deus sempre tem um plano com o homem. Estamos a dizer, o maior projeto de Deus na face da terra é com o homem. Deus está sempre a trabalhar todos os dias por causa do homem. Deus está lá sempre dentro do seu plano por causa do homem. E sempre o maior plano deixa o próprio homem fora do homem. Não existe o maior plano que o próprio homem. Deixou aqui. Então, para que se inscreve no canal, então se inscreve no canal, estará a me ajudar a crescer no canal. E também quando se inscreve no canal estarei a ter vídeos atualizados. E também que coloca o like, até colocar o like estará a me ajudar a compartilhar, a compartilhar para que seja alcançado os outros. Ou quando estar a colocar like estará a me ajudar para que outros também conhecessem o propósito de Deus que tem com eles. Do mesmo jeito, quando tu assim vês a ser alcançado com o propósito de Deus, tu já conhece o propósito de Deus que tem contigo. Para que saiba qual é o plano de Deus que tem contigo, o ser humano que faz na face da terra. São esses assuntos importantes que Deus sempre tem contigo. E também peço compartilhar o vídeo, porque compartilhar o vídeo nos seus grupos, no seu outro sítio, estará a me ajudar a desempenhar essa função, o trabalho, que é um trabalho que você estará a me ajudar a contribuir. Então, isso é um sinal, mas que também está a contribuir comigo todo o trabalho que está sendo realizado aqui. Então, são esses assuntos que é importante. Então, eu gostaria de falar sobre a morte. Então, gostaria de tratar o tema sobre a morte física. Então, gostaria de tratar a morte física. Então, agora não vou dizer o que a Bíblia diz sobre a morte física, não vou tratar isso. Tratarei na segunda parte. Agora, na primeira parte vamos tratar sobre a morte física. E hoje vou falar o que me leva a querer falar sobre a morte física. E depois, a segunda parte, vou tratar o que a Bíblia diz sobre a morte física. Agora vou dizer o que me levou eu a falar sobre o tema da morte física. Em primeiro lugar, vou falar de 3 pontos, mas antes de entrar nesses 3 pontos que me levam a falar sobre a morte física, quer dizer que infelizmente é um dos temas que não pregado nas igrejas, é um dos temas que não falado na igreja, é um dos temas que nunca foi visualizado, focalizado. Próprio eu nunca pensei em pregar sobre a morte espiritual, sobre a morte física, nunca me entrou na minha cabeça. Então esse assunto me apareceu de repente na cabeça. Próprio eu estava escrevendo, quando escrevi, eu disse, quando estava tratando assunto sobre a morte física, eu acabei de dizer, mas o que me leva a querer falar sobre a morte física? Então eu vi que de verdade há uma necessidade que possa compartilhar convosco a respeito do assunto de morte física. Quando falo sobre a morte física, que é um assunto que não é olhado na igreja, é um assunto que não é falado na igreja, é um assunto que
não apreciado nas pregações, é um assunto não apreciado no púlpito, é o assunto que não sonhado para ser realizado com os pregadores, para que planeje o assunto. Mas o que me leva eu a tratar esse assunto é isso que vou falar hoje. Eu somente vou falar o que me leva a querer a falar desse assunto da morte física. Então, porque quando eu falo isso, eu quero que tu preste muita atenção, porque eu sei quando só por falar morte física é um dos temas que não chama a atenção às pessoas, é um dos temas que não traz o interesse às pessoas, é um dos temas que não mostra a necessidade das pessoas, é um dos temas que não traz nenhum umas pessoas que deixam para apreciar esse tema. Próprio um dos temas que nunca apreciei, mas acabei hoje quando estava sentado a escrever, a preparar o vídeo, acabei me aparecendo na mente e falar da morte espiritual, desculpa, da morte física. Quando falo da morte espiritual, que sempre gostamos de falar de morte espiritual, mas eu falo morte física, então acabei nessas condições. Então, um dos primeiros pontos que eu quero falar sobre a morte física, vou falar de 3 pontos essenciais. Um dos primeiros pontos que eu quero falar sobre a morte física é que os pecadores eles não têm conhecimento a respeito sobre a morte física. Eles não têm conhecimento sobre a morte física. Eles não têm conhecimento sobre a morte física. A pessoa sabe que todos vamos morrer, mas não tem o conhecimento a respeito da morte física. Quando falo de conhecimento, não tem conhecimento por que existe a morte, de onde que veio a morte, como é que surgiu tudo. Eles não têm conhecimento. Eles só sabem que vamos morrer, que próprio eu sei que vou morrendo. Andar todo mundo sabe vai morrer. Andar quando falo os pecadores, só fala próprio. Todos os grupos não têm conhecimento a respeito da morte física. Então é uma situação muito triste. Quando a pessoa não tem conhecimento da morte física, então acaba não vê nenhum benefício, nenhuma vantagem. Então, por falta de conhecimento, a morte física, a pessoa não fica preocupada na sua vida. Então, quando falo os pecadores, estou falando os pecadores, estou falando os perdidos, estou falando dos teólogos, desculpa, estou falando dos filósofos, estou falando dos cientistas, estou falando dos ateus. Eles não têm conhecimento a respeito da morte física. Eles só sabem que vamos morrendo. Até eles podem investigar porque uma pessoa morreu, por exemplo, quando uma pessoa morre, vai no hospital, os médicos conseguem ver porque uma pessoa morreu. Eles conseguem, a pessoa morreu porque esteve doente, a doença ultrapassou as suas capacidades. Outros conseguem ver, aquela pessoa morreu porque foi envenenado. Outra pessoa consegue ver, aquela pessoa morreu porque tinha uma tensão, uma tensão, o coração dele subiu alto. Então eles conseguem ver esse tipo de coisas. Então, os médicos conseguem estudar o que leva a pessoa a morrer, mas eles não têm conhecimento da morte física. A diferença de saber porque a pessoa morreu e ter conhecimento da morte física. Isso eu estou falando. Os médicos, eles conseguem ver porque a pessoa morreu. Por exemplo, os médicos conseguiram estudar, ver que a pessoa morre por causa das doenças, de Covid-19. Conseguiram ver para nós, Covid-19 nós matar, temos que fazer o quê? Então, eles têm esse tipo de coisa de conhecimento. É para brincarem aqui. Então, isso aí que eu disse que não tem conhecimento. Isso aí que eu disse é que os pecadores não têm conhecimento sobre a morte física. Próprios os médicos não têm conhecimento sobre a morte física. Eles sabem a informação que leva a pessoa morrendo. E todo mundo, os próprios pecadores, como os religiosos, como os cristãos, sabem, todos vamos morrer. Esse conhecimento que nós temos, mas não temos o conhecimento da palavra morte física. Porque a diferença é ter o conhecimento da morte física e ter o conhecimento como é que, qual é a causa que causou a pessoa vai morrer. Por exemplo, nós todos, somos ser humano, temos o conhecimento de que tipo de coisa não posso comer, porque se eu comer, eu vou morrer. Por exemplo, se eu comer veneno, vou morrendo. Então, esse tipo de coisa. A pessoa sabe
quando é mordido com cobra, que aquela veneno tem que amarrar aquele sítio onde atingir aquele veneno no corpo dele, no sangue, coração pode morrer. É o conhecimento que tem, mas estou falando da palavra morte física. Então os pecadores não têm conhecimento sobre a morte física. Isso aí quero compartilhar convosco, é isso que me leva a querer falar do assunto da morte física, porque os pecadores não têm conhecimento sobre a morte física. É por eles, por não ter conhecimento da morte física, eles não se preocupam com a morte física, só se preocupam por organizar a sua vida da morte. A diferença temos que entender. A diferença que se preocupa com o dia deles. Vão morar todos, juntar dinheiro e dizer que quer comprar caixa luxo, já guardar o dinheiro lá mesmo para no dia da sua morte. Então, mas eles não têm conhecimento da morte física. Então isso me leva a querer compartilhar convosco sobre a morte física. Então que todo ser humano que é um pecador, que é um ateu, é o que ele não tem conhecimento sobre a morte física. Ele pode ter as informações, o que causou a morte, o que causa a morte, o que danifica uma pessoa por morrer, o que faz com que a pessoa possa morrer, o que ele vai até a pessoa chegar aquele nível de morrer, o que pode acontecer, mas eles não têm conhecimento sobre a morte física. Estou a falar os próprios estudiosos, médicos não têm conhecimento da morte física. Estou a falar os próprios, todos os tipos de pessoas não têm conhecimento sobre a morte física. Eles não têm, eles nunca vão atingir essa meta. Então isso me leva a me preocupar o primeiro ponto por causa dos pecadores, porque eles não têm conhecimento sobre a morte física. Então por eles não têm conhecimento sobre a morte física, nenhum interesse que existe neles por não ter esse conhecimento. Então isso diz elementos principais que querem me levar a compartilhar e falar sobre a morte física. O primeiro ponto é para o meu desgrupo, é por causa dos pecadores que não têm conhecimento sobre a morte física. Então por isso que vai me levar a querer a falar sobre esse tipo de coisa, sobre a morte física. Sobre a morte física, por eles não ter conhecimento. O segundo grupo é por causa dos religiosos. Os religiosos, eles não têm noção após da sua morte física. Como é que será o seu julgamento? Os religiosos não têm noção após da sua morte física. Como é que será o seu julgamento? Eles não têm noção do seu julgamento. Como é que será? Por exemplo, há religiosos acreditam que depois, mas não tem noção como é que será o seu julgamento. Eles não têm noção do seu julgamento. Então, sobre os religiosos, eles não têm noção após a sua morte física como será o seu julgamento. Porque os religiosos, outros religiosos sabem que após a sua morte terá o julgamento, mas o seu problema é que eles não têm noção como é que vai ser o seu julgamento. Como é que será o seu julgamento? Não tem noção. Então isso quer levar a falar a importância da morte física para que eles tenham noção da morte física, em que estaremos a encarar depois de nossa morte física após julgamento. Então eles não têm noção desse julgamento. Deixa lá de falar Romanos capítulo 2, versículo 16. 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 2, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. 16 diz assim: isso tudo se verá no dia que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o Evangelho. Então isso tudo verá no dia que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o Evangelho. Então está vendo, os religiosos, eles não têm noção como é que será
será seu julgamento após da sua morte, depois deles já ter morrido. Então, preciso dizer que há uma necessidade de falar a morte física para que os religiosos tenham noção do julgamento. Porque quando falo isso, eles não se preocupam, porque a maior prioridade, ele não se dá interesse em dizer que a fim da sua morte, que julgamentos vão encarando. Então eles não têm noção. Então é isso que quero me levar a compartilhar, falar sobre a morte física, porque os religiosos não têm noção sobre seu julgamento, como será por sua morte. Eles não têm noção, seu julgamento se basearam com o Evangelho de Jesus Cristo, ou se baseará direto para Jesus Cristo. Eles não têm noção desse julgamento. Eles não têm noção que está contradizer essas verdades, escrituras. Eles não têm noção, não sei como é que interpreta nas suas religiões quando se trata da morte física. Só quando eu quero falar sobre isso, não tem noção do julgamento. É que eu não quero procurar saber como eles interpretam, é que eu quero fazer para que eles percebam, para que eles mesmo tudo que é inventado, criado por meio do intermédio dos homens, só eles não têm noção que próprio esses líderes que inventam suas religiões, como é que será seu julgamento após da sua morte. E próprio esses membros que acreditam nessas doutrinas das suas igrejas, que é contra a Bíblia Sagrada, eles não têm noção como é que será o julgamento após da sua própria morte. Então isso que quero me levar a tratar sobre a morte física por falta da noção das religiosidades, como será seu julgamento. Então isso quer dizer que quer fazer para que eles entendam que de jeito todo nós que morremos também a responsabilidade sobre o julgamento será individual, da mesma forma que a minha vida é individual, da mesma forma que a morte é individual. Então é isso que leva com que para que eles percebam a favor sobre a morte física. É isso que quero tratar com eles, quero compartilhar para que percebam os religiosos problemas que vão enfrentar um julgamento que será por Jesus Cristo. Então quero fazer eles para que tratassem esse assunto do amor, da morte física, por causa deles, para que tenham noção do seu julgamento, para que tenham noção após da sua morte, eles vão encarar com Cristo o seu julgamento. Então é isso, porque os religiosos quando dizem é que eles não abraçam mais a mesma fé, eles não acreditam na mesma fé, eles não se interessam na Bíblia Sagrada. Só o problema é que eles, do mesmo jeito que eles percebem que a morte todos vamos morrer, é isso que querem fazer, que eles também percebem o julgamento, eles não têm noção. Se eles não estão encostados nessa Bíblia, que não têm noção quem será julgado por quem eles, ou após a sua morte eles vão se encarar com quem eles não têm noção. Você não tem noção de estar com quem à frente. Não tem noção, então são esse tipo de coisas quando trato sobre a morte física, para que eles possam ter noção do seu julgamento. Então, porque isso é muito importante, muito fundamental, para que eles percebam após da sua morte. Porque se eles não precisam falar da morte física, eles nunca jamais vão ter noção do seu julgamento. Então é isso, os religiosos que me levam a falar, para ter noção do seu julgamento, porque da mesma forma, porque acredita que aquela pessoa, porque aquela pessoa diz não podemos seguir o Cristo, então dizer que própria essa pessoa não tem noção do seu julgamento por essa morte, que ele vai morrer por ser responsável, também se encarará com Cristo. E também o religioso, você porque acredita que aquela pessoa se encarará com Cristo. Então só esse tipo de elementos que me levam a falar sobre a morte física, para que possamos perceber a importância do julgamento, para percebermos a importância da morte. Quando já fala da morte física, para que possamos, sobre os que não têm conhecimento, para ter conhecimento, para tenham conhecimento, e também os religiosos, para que prioriza a sua morte física, dá valor por causa do julgamento. Pode ser priorizar a morte física daquela forma, dizer o que adianta nós acreditar quando do mesmo jeito que morremos somos responsáveis, somos individual, por mais pessoal que lá também estarmos em cara, vamos responder pessoalmente.
Vamos responder pessoalmente, então só esses assuntos são importantes sobre a morte física. Então o terceiro ponto que me leva a querer falar sobre a morte física. O terceiro ponto que me leva a querer falar sobre a morte física. Morte física, terceiro ponto é por causa dos cristãos. Então eu quero que os cristãos. Então, os cristãos, então, falam sobre a morte física por causa dos cristãos. Então, falar morte física sobre os cristãos. Primeiro ponto, fala morte física sobre os cristãos para despertar-se próprio a eles, a cristãos. Mas esse de passar aqui. E falar a morte física é a morte física. Quando fala morte física, alguém fala sobre a morte física, quando fala sobre alguém fala a morte física para os cristãos, em primeiro lugar, para despertar, para que eles, porque é um cristão que se deixa nas coisas, se deixa desinteressado com as coisas de Deus, então porque eles não observam a morte física como uma prioridade, que a morte física pode, eles não têm noção que vamos partir na terra. E outra coisa que os cristãos eles não estão despertar as pessoas a favor da morte, a favor do assunto da morte física. Então são esse tipo de coisa que são priorizar para os cristãos saber despertar o nosso próximo, para que saiba despertar nossos irmãos. Aqui eu disse, bem, vou tratar sobre morte física, não vou tratar só morrer ou não morrer, porque chegou o tempo estamos a morrer porque não sou médico, não sou enfermeiro, o que deve comer não comendo isso, porque os enfermeiros sabem a informação deve comer, para não gostar de falar sobre a morte física, para que os cristãos despertem as pessoas a favor do assunto da morte física, porque se não despertamos as pessoas aqui na face da terra a favor da sua vida, por causa da morte física, lá não há mais a oportunidade aqui na face da terra. Então, por exemplo, no livro de Lucas, quando nós vamos no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 22 para lá em paz, encontramos uma parábola do rico Lázaro. O rico Lázaro, então o rico ele estava após da sua morte, ele foi ao inferno, Lázaro foi ao céu de Abraão. Então estamos a dizer que para o rico para não teve a oportunidade de ele despertar a favor da sua morte física, não lhe despertar o que aconteceu ele quando morreu, ele foi ao inferno. Então os cristãos, quando por exemplo, o rico ele estava a conversar com Abraão, estou a pedir pelo menos me deixasse ir ter como os irmãos para falar com eles, e lá o assunto de que lá não está fácil aqui onde estamos. Então Abraão diz, para não sei, eles não acreditam, tem pessoas, tem profeta, tem pessoas lá para que ele transmitisse o evangelho, como é que vai acreditar sobre o morto? Então não tem como se não acreditar, então para dizer que os cristãos para despertar as pessoas a respeito de sua morte física, porque os cristãos têm que despertar os pecadores sobre a morte física, os cristãos têm que despertar os religiosos sobre a morte física. Quando digo despertar os pecadores, tem que despertar os pecadores, dizer como é que vou falar sobre o vídeo, segunda parte, o que é a morte física, vão explicar só o que é morte física, o que é isso da morte física. Então todos os detalhes que vou trazer lá mesmo vai conseguir ajudar um pecador. Segunda parte, segundo ponto, vai despertar um religioso sobre a morte física, dizer da mesma forma que você é responsável pela sua morte física, após a sua morte vai deparar alguém no seu julgamento que vai estar à frente com essa pessoa, porque eles muitos não têm noção sobre o julgamento após a sua morte. Com quem vai se deparar com Jesus Cristo. Quando falo dos religiosos, estou a falar dos religiosos que não acreditam em Jesus como Senhor Salvador, estou a falar dos religiosos que não acreditam em Cristo como Jesus como Deus, estou a falar dos religiosos que não acreditam em Cristo que ressuscitou. Então
Vai despertar a eles, que quando tu termina que passa a palavra, vai ter um encontro com Jesus. Então são esse tipo de coisas que cristãos devemos despertar. Então da mesma forma que o rico não foi despertado, ele morreu para o azar e caiu lá no inferno, não teve como. Então para dizer que a maior missão que fala com os cristãos, temos que despertar os pecadores após da morte física. Temos que despertar o que é isso da morte, porque acontece a morte, o que é verdadeiramente a morte, que vou explicar a segundo vídeo. Então é isso que me leva a querer compartilhar muito sobre a morte física e sobre a morte física e também, como quer dizer os cristãos vamos lá despertar as pessoas a favor da morte física, porque as pessoas não têm conhecimento da morte física. Eu sei mesmo, você está me acompanhando cristão que não tem conhecimento, você sabe, pode ter, mas não tem conhecimento do jeito como vou falar sobre a morte física, não dá base, isso vai te parecer, não te deixa interessar, vai te deixar muito interesse próprio, eu nunca tive interesse, mas agora está me deixando muito com interesse, isso aí vai ajudar com que compartilhasse esse assunto com o seu próximo, com outras pessoas, falar com o seu próximo, sempre que está perto de si, que está sempre consegue ver para que compartilhasse esse assunto. Também pode-se compartilhar na igreja hoje em dia. Precisamos tratar esse assunto da morte física. Os pregadores precisamos tratar esse assunto da morte física. Você pode não ter noção, mas eu vou falar da morte física com especialidade. Tu vai ver no segundo vídeo, só ver o vídeo segundo, vou tratar sobre a morte, onde vou dizer o que a Bíblia diz sobre a morte física, será a segunda parte. E lá vou tratar, ela vai ter noção que ela vai ser despertado. Então, para que conseguisse orientar os outros, porque nós queremos os cristãos para despertar. Se você vai entender lá que eu vou tratar, vamos entender que a morte é uma coisa que não tem interesse, mas tem muito importante ser tratado no mundo, tanto no mundo religioso, tanto no mundo cristão, também tanto no mundo dos pecadores, porque lá vamos já ver o significado da morte, lá vamos entender a morte física. Não estou preocupado como é que mora por vamos embora, não tenho como próprio, eu vou morrendo. Isso são coisas que faz parte da vida. Então, quando eu preciso falar sobre a morte física, isso quero que tu percebas em detalhe lá. Pessoas cristãs querem que entre em seja despertador nas pessoas, as pessoas não têm noção da morte física. Também você precisa ser despertado, o cristão, para ter noção da morte física. Porque quando digo isso, porque as pessoas só vão saber a verdade você transmitida por nós próprios, você vai saber a verdade se você está transmitindo para ti. Também os pecadores conhecerão a verdade por ser transmitido por você, e também os religiosos vão conhecer a verdade por transmitido por você, porque isso aí é muito importante. Quando falo da morte física, estamos a falar de coisa que é viver dia a dia hoje. É uma coisa que já não é novidade, é uma coisa que já faz parte do diário, faz parte da vida, faz parte da natureza humana, faz por si mesmo. A morte é algo que sabemos, a morte não é novidade, a morte não é uma coisa que surpreende ninguém, a morte parte da vida, não é? Faz parte da morte. Então, pensa só esse tipo de coisas. Quero que perceba em detalhe no vídeo da segunda parte sobre a morte física, e tanto os pecadores para que percebessem, também os religiosos para que percebessem, e também os cristãos percebessem, a função dos cristãos percebessem e passar a despertar as pessoas da morte física. Não tem como para despertar antes de ver o segundo vídeo, por esse vídeo também vou tratar sobre essa morte física. Isso quando fala desses esses 3 pontos, isso quer dizer que me leva a compartilhar, porque os pecadores não têm conhecimento a favor da morte física. O segundo ponto, os religiosos, eles não têm noção como é que será o seu julgamento após da sua morte física. E o terceiro ponto, eu quero que os crentes, quero que despertasse as pessoas a favor da morte física, que despertasse por intermédio da morte física. Então, esses assuntos que vamos tratar lá, vamos compartilhar. Então, penso que compartilhe o vídeo, penso que se inscreve, penso que coloca like, escuta com entendimento, não escuta por escutar, procura entendimento,
qualquer dúvida, qualquer questão, ou tratar esse assunto, foi nos comentários, o que achou do vídeo, gostou, coloca nos comentários esse assunto, o tema que disse, fala do modo de fez que é interessante, a necessidade que tratamos, a necessidade que pregamos, a necessidade que falamos à humanidade, a necessidade que falamos pecadores, a necessidade que despertamos religiosos, falamos religiosos, também a necessidade que despertemos crentes, possamos despertar esses grupos, comenta então, que tudo, que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado. Tchau.